Muito bem, vamos restabelecer então o contato com o economista Lucas Meirelles. Vamos ver se está tudo bem. Agora acho que sim, hein, Lucas? Agora vai dar certo. Tudo bom? Seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Obrigado por conversar com a gente aqui. Eu que agradeço, né? Para mim é sempre uma honra e espero que a conexão esteja funcionando perfeitamente agora. Não, agora parece que vamos conseguir conversar aqui sobre financiamento habitacional. Queria que você começasse explicando para a gente, então, a respeito desse financiamento. Ele é uma linha, normalmente é uma linha de crédito diferente, né, oferecida pelos bancos. Exatamente, é uma linha de crédito de longo prazo, ou melhor, de longuíssimo prazo, né? Para a aquisição de um bem como uma casa ou um apartamento, né? Existem outras formas de financiamento também, no caso de carro, por exemplo. Mas, normalmente, quando falamos mais desse assunto, falamos sobre o sonho de todo brasileiro, né? Por exemplo, diz o ditado, né, que quem casa quer casa, por exemplo. Então, essa ideia, falávamos sobre financiamento, explicar alguns detalhes sobre o que levar em consideração antes de financiar um imóvel, né? Bem como alguns outros detalhes que a gente pode estar conversando aqui. Verdade. Pois é. E quando é que a gente deve fazer essa opção, então, pelo financiamento imobiliário? O que a gente tem que levar em consideração na hora de contratar esse financiamento? É interessante ressaltar que o financiamento ele faz parte de um planejamento de expansão patrimonial, seja o primeiro imóvel ou o segundo, terceiro, enfim. Existem outras formas também de alcançar esse objetivo, como por consórcio ou até mesmo comprando à vista. Bom, mas levando em consideração que vamos fazer um financiamento, então, pelo menos 5 passos a gente tem que tomar, 5 características, enfim, a gente tem que dar uma olhada sobre, primeiro, que as taxas elas não são iguais para todo mundo, né? Nem são iguais de instituição financeira para outra instituição financeira, nem de pessoa para pessoa. Essas taxas elas mudam conforme, por exemplo, o histórico de crédito que o cliente tem, a estabilidade no emprego, até mesmo o relacionamento com o banco, né? Varia também, a gente tem que dar uma olhada com muito carinho no CET, que é o custo efetivo total, que é onde se inclui as taxas, tarifas, alguns seguros obrigatórios, como de morte, invalidez, enfim. O DFI, né, que é o seguro habitacional para danos físicos ao imóvel. Tem que olhar também a questão de outros custos, como a tarifa de avaliação do imóvel, né, que varia, tem banco que cobra 3.100, outros cobram 3.500. Enfim, a questão da idade, e também a possibilidade de portabilizar o crédito. Então, são 5 coisas. A gente vai conversar melhor sobre elas, né, durante essa entrevista, né, mas a primeira de todas que eu gostaria de enfatizar aqui é não olhe apenas os juros, olhe o custo efetivo total e faça essa comparação entre as instituições financeiras, tá bom? Bacana, eu já queria que você aproveitasse então e passasse para a gente quais são esses 5 aspectos que a gente precisa prestar atenção aí, claro, de maneira resumida, né, porque a gente está com tempo Sim. Um pouquinho menor aí, esse vai e vem da conexão aí, tirou um pouquinho do nosso tempo aqui. Mas conta para a gente quais são os 5 pontos que a gente tem que olhar na hora de fazer o financiamento. O primeiro eu já falei, né, que é o custo efetivo total. Não adianta apenas olhar os juros, também não adianta apenas olhar, olha, a primeira parcela cabe no bolso, então o restante vai caber no bolso também, que é a forma de amortização. Basicamente existem 2 formas de amortização, que é a amortização constante, onde as parcelas elas são decrescentes, então normalmente a primeira parcela ela é a maior, né, e a última parcela é a menor, e também tem a forma de amortização que é pela parcela fixa, o valor da parcela ela é fixa, então seja no primeiro ou na última parcela ela não se altera. Normalmente, para financiamento imobiliário, usa-se a parcela que é decrescente, onde a amortização ela é fixa. Tá? Então, a gente não pode cair em certas armadilhas. Se a primeira cabe no bolso, então a restante vai caber também. Isso é uma verdade, mas muitas vezes isso esconde por detrás qual que é o custo efetivo total. No final, você paga 2 apartamentos, mas comprou apenas um. Então, tem que olhar com muito carinho essa questão de custo efetivo total, fazer a comparação entre os bancos. Segundo, tem outros custos também, né, como a tarifa de avaliação do imóvel, que isso varia de banco para banco, tá? Imposto de transferência do bem. Então,
tem que pesquisar com calma todos esses detalhes. Quando a gente fala de financiamento imobiliário, a gente está falando de uma dívida que a gente vai ter por 10, 15, 20, 25, 30 anos, vai depender, tá? A questão da idade também, ela é muito importante, porque quanto mais experiente a gente fica, digamos assim, mais tende a ser caro a parcela do imóvel. Dentre esses custos que são obrigatórios no imóvel, tem os seguros. E, por exemplo, um seguro de morte e invalidez, ele tende a ser mais caro quando a gente é mais velho, certo? E também, o segundo aspecto sobre a idade que a gente tem que ver é que, por exemplo, se você tem 45 anos, você só pode fazer um financiamento de, no máximo, mais 35 anos. 45 mais 35, 80 anos. Se você já tem 50 anos, você não consegue mais fazer um financiamento de 35 anos, no máximo 30 anos. E como o prazo ele fica menor, então a parcela ele fica maior também. A questão de as taxas que não são iguais para todo mundo. Tem bancos que fazem uma espécie de taxa bonificada. Se você é cliente do banco, tem um produto com o banco, um cartão de crédito, é correntista, recebe salário, então sua taxa é menor. Se não for nada disso, sua taxa é maior. Então tem que ver a questão da relação com o banco, bem como você já que tem empréstimo não, financiamento, você pode fazer a portabilidade de financiamento também. O que isso significa? Que seu financiamento está em uma instituição e pode ir para uma outra instituição, certo? Então são aspectos que devem ser olhados com muito carinho, né, no detalhe mesmo, antes de fazer um financiamento imobiliário. Com certeza, tem que pesquisar muito, né? Agora, de toda forma, é muito mais vantajoso pagar um financiamento do que pagar aluguel ou não? Depende. Para essas perguntas, a resposta sempre vai ser depende. Tende a ser mais vantajoso pagar o aluguel, e a diferença entre o financiamento, a parcela do financiamento e a parcela do aluguel, você investir em uns 10, 15 anos, isso que você investiu, você pode até comprar um imóvel à vista. Mas por que depende? Porque a gente tem que levar em consideração alguns componentes, como o IGPM, por exemplo, que tem explodido, né, já chegou à casa dos 20% ao mês. Então, contratos de aluguéis, normalmente, eles são reajustados pelo IGPM. Então, pode ser que não vale a pena. E também tem que ver a questão da taxa de juros do próprio financiamento. Eu já tive cliente, por exemplo, ele pagava 5% ao ano, que é muito baixo, de taxa de juros no financiamento. Isso compensava muito mais do que pagar aluguel. Então, depende muito de caso a caso também. É verdade, todos os casos têm que ser estudados de acordo com a realidade financeira de cada um também, né, Lucas? Queria que você deixasse pra gente aí seus contatos, seu Instagram, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser conversar mais, né, a respeito também de financiamento imobiliário, como é que faz? Exatamente, existem muitas dúvidas, né, sobre financiamento imobiliário, eu posso estar tirando, né, para vocês. Bacana. Só me adicionar no Instagram, né, @lucas_mpx, ou então pelo LinkedIn, LucasMPX. É um assunto que é muito relevante, muito importante, sempre tem aqueles detalhezinhos a mais que podem fazer toda a diferença, como, por exemplo, compra de imóvel na planta. Então, se você tem dúvida até mesmo sobre isso, basta me chamar nas redes sociais também. Bacana, @lucas.mpx é o Instagram. A gente vai fazer um segundo tempo desse nosso bate-papo, tá, Lucas? Porque a conexão acabou prejudicando um pouco a nossa conversa. A gente marca um segundo tempo, você volta aqui no Notícias do Bem para a gente continuar essa conversa tão importante, né? Que é essa conversa do planejamento da casa própria. Perfeito, então. Fico total à disposição de vocês. Combinado. Lucas, obrigado pela sua participação. Boa semana, bom feriado aí pela frente. Obrigado. Para vocês também.